Após pensar por alguns segundos, ele respondeu: acredito, embora não saiba praticamente nada sobre essa doutrina, a não ser o pouco que Joel conversava comigo a respeito, e também as precárias informações que eu e você trocamos quando abordamos esse assunto. Porém, se ela trata da imortalidade do homem, como ouço falar, não tenho dúvidas quanto à minha resposta. Paulo, você sabe que, apesar da minha formação religiosa e profissional, sempre tive dificuldade em entender determinados fenômenos mentais e mesmo certos comportamentos humanos. Sei disso. Você sempre questionou sua própria formação profissional. Além disso, fica difícil acreditar que doutora Cristina coloque, como uma boa psicóloga respeitada no meio acadêmico, em dúvida sua tese. Paulo, não coloco em dúvida minha tese, pois acredito em tudo que diz respeito à minha profissão. Ela respirou e completou: estou apenas procurando uma maneira de entender essa religião, que tem um lado científico, para completar determinadas ideias que não consigo aceitar do ponto de vista experimental. Minha querida, não sou médico, psicólogo ou cientista para falar de algo que desconheço. Todavia, minha opinião a respeito da doutrina espírita é clara. Acredito nela, porque ela defende que a morte não existe e eu sei que o nosso filho Joel está vivo. Não me pergunte onde ele está, porque agora eu não saberia responder, mas agradeço a Deus por ter essa certeza, senão já teria acabado com a minha vida. Cristina levantou-se, aproximou-se do ex-marido e o abraçou, comovida. Ambos ficaram abraçados, em silêncio, por um longo período. Cristina sentiu o coração palpitar e, numa emoção difícil de controlar, procurou os lábios daquele homem e os beijou. Paulo ficou praticamente sem ação. Ele jamais sentira tanta emoção, buscando, também, os lábios daquela mulher, selando, naquele momento, uma trégua em suas incompatibilidades, por amor ao filho Joel. Ambos ficaram em pé. Cristina pegou a mão de Paulo e o conduziu para seu quarto. Enquanto isso, naquele exato momento, o enfermeiro de plantão no cubo 5 da Casa de Misericórdia, Deus e Amor viu a lâmpada azul da câmara de Joel acender. Em poucos segundos, os médicos Ângelo e Neto estavam verificando o painel de controle daquele cubo. Após as medidas tomadas por ambos, eles voltaram para a pequena sala e acalmaram o enfermeiro. Dr. Neto estava em silêncio fitando o amigo. Depois perguntou: Ângelo, você, que é um especialista em assuntos de fluidos e profundo conhecedor do sofrimento humano, pode me responder o que fez o nosso Joel ter essa melhora repentina? Ângelo sorriu. Por que você está sorrindo? Estou feliz. Não estou entendendo nada. Meu caro amigo, muitas coisas passam e não vemos. Continuo não entendendo. Quando essas coisas viram história, aí nós estudamos para aprender. Continuo não entendendo. Por favor, seja mais claro. Neto, você conhece o fluido universal? Sim, conheço. Pois, realmente, esse fluido é universal. O que a melhora de Joel tem a ver com sua teoria a respeito do fluido universal? Ele recebeu uma dosagem muito alta de fluido eletromagnético, elemento do fluido universal vindo de corações sinceros. Por favor, explique-se melhor, meu amigo. O amor. Neto baixou a cabeça e entendeu o amigo. O enfermeiro que ouvia a conversa dos médicos se perguntou: de onde partiu um fluido tão puro para beneficiar o nosso irmão Joel? Ângelo, como se tivesse ouvido o enfermeiro, respondeu: da união dos pais dele na terra. Capítulo 9. O despertar. A enfermeira Luana aproximou-se do leito de Rosa Maria e verificou que a jovem encontrava-se desperta e bem disposta. Ela cumprimentou a moça. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Luana. Enquanto a enfermeira atendia os pacientes, Rosa Maria havia ficado em pé. Antes que ela fizesse alguma pergunta, Luana disse: Rosa, hoje você receberá a visita do Dr. Carlos, médico assistente desta enfermaria e diretor da enfermaria de urgência intensiva. A moça ficou calada e pensativa, ela ainda não conseguia entender por que estava internada. Após despedir-se, Luana se retirou.
Bom dia, minha querida irmã Rosa Maria. Rosa virou o rosto e viu um rapaz ainda jovem, trajando uma vestimenta branca, com detalhes azuis. Ele se apressou em apresentar-se, dizendo: Sou Dr. Carlos, médico assistente desta enfermaria. Também a acompanhei quando estava internada na enfermaria de urgência intensiva. Doutor, será que o senhor pode responder a algumas perguntas, tirando-me certas dúvidas? Pois não, minha irmã. Quais são suas dúvidas? Já sei que estou hospitalizada, mas não conheço este hospital, e, além disso, se fosse possível, eu desejaria saber o que aconteceu comigo para ser internada no hospital. O médico pensou. Ela não se lembra de nada. Fui incumbido de contar-lhe a verdade e preciso fazer isso com muita delicadeza. A moça insistiu. Estou esperando suas informações, doutor. Carlos pegou as mãos daquela simpática e bonita moça e começou a falar com calma. Rosa, você ficou bastante doente, sendo necessário interná-la. Que doença tão grave eu tive, que obrigou meus pais a me internarem neste hospital que sequer conheço. O médico voltou a pensar. Tenho que tomar cuidado com o que digo. Ela não sabe que desencarnou. Você sofreu um grave acidente, porém já está tudo bem. Acidente? Sim. Não se recorda? A moça pensou e respondeu. Não. Porque não vejo nenhuma marca no meu corpo. Meus pais são médicos, e, quando eu visitava os doentes no hospital, principalmente no setor de acidentados, o quadro que via era muito triste. Entendo, minha irmã. Então, explique-me por que meu corpo não apresenta nenhuma marca do acidente que o senhor diz que sofri. Porque você já está praticamente boa. E as cicatrizes? O serviço do nosso hospital é excelente nesse tipo de tratamento. Além disso, você está internada há mais de ano. O quê? O senhor está me dizendo que estou internada esse tempo todo, sem me lembrar de absolutamente nada. Exatamente. O médico ficou atento às reações da moça, percebendo, com certo alívio, que ela reagia bem às informações. Como foi esse acidente? Uma colisão entre dois carros. Ao ouvir as palavras de Carlos, Rosa agitou-se. O médico ficou alerta, mas ela logo se controlou. Ficou pensativa por alguns minutos e depois falou, em voz baixa. Recordo-me vagamente de um acidente que aconteceu comigo e meus amigos, num choque entre dois carros, mas eu não sabia que havia sido tão grave assim. Dr. Carlos manteve-se calado, observando as reações daquele espírito. A moça segurou a mão do médico e perguntou. Dr. Carlos, o senhor sabe me informar se houve alguma vítima fatal naquele acidente? O médico mentalizou Tomás e Juliana, e, quase no mesmo instante, ambos estavam ao redor do leito de Rosa Maria. Tomás e Juliana cumprimentaram e abraçaram a moça, elogiando sua recuperação. Juliana, segurando as mãos de Rosa Maria, disse sorrindo, tentando deixá-la à vontade. Querida, você está ótima. Você não acha, Tomás? Claro, claro. Tomás já tinha conhecimento do teor da pergunta que Rosa fizera a Carlos. Passou, então, a informação a Juliana e ambos se entenderam com o olhar. Mentalmente, Carlos perguntou a Tomás se podia responder a pergunta da paciente. Tomás e Juliana permaneceram em silêncio, fazendo uma prece. Ambos fizeram sinal positivo para Carlos. Rosa Maria voltou seu olhar a Carlos e reiterou sua pergunta. Então, doutor, houve ou não vítimas fatal naquele acidente? Sim, minha querida amiga. Ela começou a chorar, embora controladamente. Quantas pessoas morreram? Os três amigos se entreolharam. O médico respondeu com muito cuidado. Morrer não é o termo certo. Digamos que vocês estão vivendo em outro lugar e todos estão bem. Como todos estão bem, se houve morte. Todos estão vivos e em franca recuperação. Posso saber onde eles estão? Neste mesmo hospital. Apenas Roberto, seu irmão, ainda não foi submetido a um tratamento adequado. Por que estão todos neste hospital? Aliás, doutor, onde fica esta clínica?
Na colônia espiritual Luz Eterna. Todos se calaram. A moça perguntou, com firmeza. Onde fica esta colônia? Perto da Terra, nas imediações de um grande país. Que papo é esse, cara? Doutor, se liga e responda às minhas perguntas com seriedade. O médico sorriu. Rosa Maria queria manter o controle, mas, quando falou, sua voz estava alterada. O senhor ainda ri? Estou há mais de ano neste tal de hospital, localizado numa tal de colônia espiritual, e o senhor ainda brinca comigo? Não estou brincando, minha querida Rosa Maria. Diga-me onde fica esta colônia. O médico percorreu o rosto dos amigos com o olhar. Depois pegou nas mãos de Rosa Maria e respondeu, com objetividade e delicadeza ao mesmo tempo. Minha irmã, ninguém sobreviveu ao acidente. Vocês estão no plano espiritual. Este hospital fica no outro mundo, como as pessoas costumam falar lá na Terra. Rosa começou a chorar baixinho, mas sem demonstrar desespero. Entre lágrimas, perguntou, apenas para confirmar o que já compreendera. O senhor quer dizer que eu morri, aliás, que todos nós morremos. Já lhe disse que não é exatamente da maneira que você está pensando, querida. Vocês passaram do plano material para o espiritual. Mas como pode ser isso se eu sinto o meu corpo, se estou falando com vocês? Não posso estar morta. Minha irmã, eu não disse que vocês estão mortos. A moça ficou em silêncio. Depois falou. Agora o senhor me deixou confusa. Quero falar com os meus pais. Não estou conseguindo acreditar em vocês. Por que você não consegue acreditar, Rosa? Você tem conhecimentos suficientes a respeito da existência de vida após a morte. Mas eu estou falando normalmente com médicos e com outras pessoas vivas. Como posso ter morrido, gente? Tomás e Juliana sorriram. Rosa Maria perguntou, séria. Por que vocês estão rindo? Porque nós também não pertencemos ao mundo corporal. Estamos no mundo espiritual, respondeu Tomás. Vocês estão mortos. Rosa, ninguém morre, disse Juliana. Estou ficando maluca, quero os meus pais. A moça, então, começou a gritar, entrando em pânico. Os presentes começaram a fazer uma prece e, imediatamente, surgiu no recinto uma jovem que colocou a mão na cabeça de Rosa Maria. Aos poucos, ela foi se acalmando. Os três amigos conheciam muito bem a moça que havia aparecido entre eles. Dr. Carlos agradeceu e pediu desculpas àquele espírito muito conhecido na colônia. Carol, perdoe nosso despreparo para lidar com a situação. Foi muito importante sua ajuda. Não precisa pedir desculpas. Estou acostumada com esses surtos de desequilíbrio dos nossos irmãos, mesmo daqueles dos quais se espera uma reação mais serena, dados os conhecimentos que possuem. Não se esqueçam de que trabalho em zonas umbralinas, onde diariamente vejo o sofrimento de criaturas que não acreditam que desencarnaram, o que nos obriga a recorrer a métodos que aprendemos com a prática para ajudá-los. Carol abraçou Rosa Maria, que já estava mais calma, e disse: minha querida irmã, nós somos imortais. Você e seus amigos apenas se despojaram da roupa que Deus lhes emprestou, conhecida como corpo físico. Esses corpos, hoje, repousam em frias sepulturas, em algum lugar na Terra, e as inteligências voltaram à verdadeira pátria que é a pátria espiritual. Rosa Maria chorava, embora se sentisse bem e até feliz após ouvir as palavras daquela bela moça. Ela quis interpelar Carol, mas, para sua surpresa, ela já não se encontrava mais na enfermaria. O médico e os amigos estavam em silêncio. Rosa Maria sentou-se na cama e ficou olhando para eles. Após alguns minutos, Dr. Carlos falou com cautela, para não causar um novo desequilíbrio na moça. Rosa, você vai continuar a observação. Se tudo correr bem, logo receberá a alta e será encaminhada para o quarto anexo, responsável pelos jovens, e em seguida para o quinto anexo, destinado aos desencarnados subitamente, que estão sob a supervisão dos irmãos Juliana e Tomás, respectivamente. A moça continuava em silêncio, chorando.
Juliana abraçou-a com carinho e falou ternamente: Minha querida, vocês não morreram. Rosa Maria olhou para Juliana e perguntou: E agora, o que devo fazer? Por enquanto, obedeça às orientações do Dr. Carlos e em breve você estará conosco. O que foi feito de meus amigos? Depois nós falaremos sobre isso. Por enquanto, não se preocupe com eles, pois garanto que todos estão bem. Rosa Maria se deitou e aos poucos começou a adormecer. Os amigos afastaram-se do leito da paciente e começaram a comentar sobre a melhora súbita de Joel. Tomás estava bastante alegre. Como supervisor do anexo responsável pelos desencanados subitamente, ele estava conseguindo que mais um espírito se recuperasse, com a permissão de Deus, Jesus e os amigos Dr. Ângelo e Dr. Neto. Percebendo que Tomás estava pensativo, Carlos perguntou-lhe: Você está preocupado, Tomás? Engana-se, Carlos. Não estou preocupado. Então, por que está pensativo? Eu sei qual foi o motivo que mais contribuiu para a melhora do nosso Joel. Todos nós sabemos, meu irmão Tomás, falou Juliana. Tomás, depois de pensar um pouco, perguntou: Dr. Carlos, por que não usamos o amor entre seres encanados, ou mesmo desencanados, para acelerar a recuperação de nossos irmãos que estão há muito tempo nos cubos, expurgando os fluidos deletérios impregnados nas energias perispirituais? Mas nós fazemos isso, Tomás. Você se esquece de que as energias fluídicas produzidas por sentimentos verdadeiramente puros são captadas por nossos aparelhos em benefício dos nossos pacientes, principalmente daqueles que estão em tratamento de urgência. Sei perfeitamente disso, caríssimo amigo. Qual sua dúvida? Por que não ajudamos as pessoas a se unirem através de verdadeiros sentimentos nobres, como o amor? Assim, conseguiríamos mais fluidos puros e poderíamos ajudar um maior número de irmãos necessitados. Você tem razão. Estou compreendendo seu raciocínio. Sua ideia seria estimular nossos irmãos a produzir energias fluídicas benéficas, assim como se produz qualquer outro produto, usando a união através do amor. Exatamente. O médico, que estava com as mãos dentro dos bolsos de seu avental, parou de caminhar e fitou os amigos, dizendo: Meu querido irmão Tomás, o amor não se fabrica. Esse sentimento é uma essência de Deus. O mundo foi construído tendo como princípio básico o amor, e foi esse o sentimento que o nosso Mestre Jesus veio ensinar no mundo inferior que é a Terra, substituindo nossos instintos por esse sentimento belo e eterno. Raríssimos são os espíritos que já têm no coração o verdadeiro amor. Carlos fez uma pausa e continuou. Portanto, meus queridos amigos, não duvido que, no futuro, o homem consiga construir qualquer coisa, inclusive corpos físicos, porém, dois princípios universais ele jamais conseguirá fabricar: o espírito e o amor. Tomás e os demais baixaram a cabeça. O médico continuou a caminhar com os companheiros. De repente eles foram avisados, através da telegrafia humana, de que Albertinho havia despertado. Todos se encaminharam para a enfermaria em que o rapaz se encontrava. Assim que Alberto despertara, a enfermeira avisara o médico assistente e os supervisores dos anexos responsáveis por aqueles espíritos. Em poucos segundos, Dr. Carlos, Juliana e Tomás estavam ao redor do leito do rapaz. Carlos cumprimentou-o, percebendo que Albertinho estava bastante surpreso com tudo que estava vendo. Bom dia, Alberto. O rapaz olhou para o médico e respondeu: Bom dia, doutor. Agora o senhor vai completar a explicação daquele dia. Tudo bem. Antes quero apresentar-lhe nossos amigos. Alberto passou os olhos por Tomás e Juliana e disse: Muito prazer, pessoal. Meu nome é Alberto. Pode me chamar de Tomás. Olá, querido irmão. Meu nome é Juliana. Dr. Carlos trocou um olhar com os amigos Tomás e Juliana, que compreenderam a enorme responsabilidade que representava esclarecer as dúvidas do rapaz. Estou esperando que o doutor explique o acidente de carro em que fui vítima. Você acidentou-se numa colisão entre dois carros. Essa informação eu já sei.
Quero saber onde estou. Na casa de misericórdia, Deus é amor. Houve vítimas fatais no acidente? Sim, várias. Não se preocupe, pois todos estão bem e logo vocês estarão conversando sobre esse infortúnio, como se não houvesse acontecido nada de grave. Cara, você me informa que houve vítimas fatais e ainda diz que todos estão bem? Você não pensa na família dos meus amigos? Você se lembra do acidente? Aos poucos estou me lembrando da batida do carro do Joel com o de um maluco. Agora que estou voltando, provavelmente, de um coma, você vem e me fala, com a maior calma do mundo, que várias pessoas morreram. Não sente remorso, não? Tomás, que estava apenas observando a conversa, aproveitou para tentar explicar algo ao rapaz, ajudando assim o seu amigo Carlos. Alberto, ninguém falou em morte para você. Dr. Carlos falou e eu ouvi muito bem. Cara, fique na sua. O médico aqui é o homem aí. O médico começou a rir. Deixe de rir, doutor. O senhor está achando que sou um palhaço? Vou denunciá-lo aos meus pais. Eles são médicos famosos e conhecidos. Juliana colocou a mão no ombro do rapaz e falou com a doçura própria das mulheres. Meu querido irmão, nós estamos procurando uma maneira simples e eficiente de informar realmente o que aconteceu com vocês. O rapaz olhou para a bela moça e se acalmou um pouco. Então perguntou. Houve ou não houve mortes no acidente? Houve várias, mas não da maneira que você está pensando. Albertinho pegou na mão da moça e explicou. Vamos dizer que vocês têm uma maneira toda particular de falar sobre a morte, mas eu só quero saber quantas pessoas morreram no acidente. Juliana olhou para os amigos e respondeu. Todas. O quê? Você está maluca, mana? Estou vivo. Olha aqui, corta essa, doida. Vocês não morreram, apenas foram despidos dos corpos que Deus lhes emprestou para usarem numa nova existência. Chame os meus pais, Dr. Marcondes e Dra. Ellen. Quero que eles me expliquem essa parada. Eles estão na terra, ainda envoltos com os corpos materiais. Albertinho levantou-se da cama e começou a andar ao redor do leito, meio inquieto, mas sem demonstrar sinais de desequilíbrio. Carlos olhou bem nos olhos do rapaz e disse. Meu irmão, todos vocês foram vítimas fatais do acidente que envolveu os carros de Joel e Paulinho. Joel está aqui? Sim. Posso vê-lo? Pode. Mas, por enquanto, é bom deixá-lo repousar. E o restante do pessoal? Está em tratamento. Cara, eu estou morto. Ninguém morre, Alberto. Deixe de papo mole e diga logo que brincadeira é essa. Não é brincadeira. E vocês estão vivos? Estamos, mas no mundo espiritual. Vocês são almas. Não. As almas são espíritos encarnados. Somente quando estamos encarnados podemos ser considerados almas. Estou quase maluco. Agora você vai dormir. Quando acordar, receberá a alta e será transferido para o quarto e o quinto anexos, onde receberá todos os esclarecimentos necessários à sua recuperação. Já estou recuperado. Não sinto mais nada. A recuperação a que me refiro é outra. Qual? Para uma nova reencarnação. Que é isso, cara? Parece papo de espírita. Minha amiga Rosa sempre me falava disso. Até que eu acreditava. Ela está aqui. Aqui. Sim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alberto já estava quase dormindo, mas sorriu feliz, quando perguntou. Ela perguntou por mim? Perguntou por todos. O rapaz havia adormecido sob o efeito de medicamentos, com um sorriso nos lábios. Tomás perguntou a Carlos. Será que ao acordar ele vai aceitar melhor sua nova condição? Claro, meu amigo. Durante o sono provocado as informações vão continuar se propagando, até ele acordar pronto para ser transferido para os anexos de vocês. Se Deus quiser, falou Juliana. Os amigos saíram e cada um foi para o seu setor. Enquanto isso, no 8º anexo, Dr. Ângelo observava o painel,
esperando o momento oportuno de transferir vários pacientes para a enfermaria de urgência intensiva. Um deles seria Joel. Um mês se passou. Certo dia, o enfermeiro de plantão do Cubo 5 avisou o Dr. Ângelo que Joel estava acordando. O médico, junto com o amigo Dr. Neto, dirigiu-se imediatamente ao local e passou a observar o painel. Olhando alternadamente para Neto e para o enfermeiro, Ângelo disse, com alegria: observem que, além de Joel, temos mais 3 irmãos acordando. São eles Diana, Clarice e Edson. Fiquem atentos, pois precisaremos de muita fé em Deus para que essas criaturas realmente possam, em breve, ser transferidas para a enfermaria de urgência intensiva. O enfermeiro, que não tirava os olhos do painel, disse: vejam como há várias luzes azuis acesas, indicando que muitos pacientes do Cubo 5 estão em franca recuperação, prontos para ser transferidos. Meu irmão, hoje transferiremos para a enfermaria de urgência intensiva apenas Joel, Diana, Clarice e Edson. O restante continuará em observação, até termos certeza de que podem sair das câmaras com segurança. Dr. Neto convidou os amigos. Vamos providenciar tudo para que eles possam ser imediatamente removidos. Por favor, enfermeiro, diga a Carlos, Tomás e Juliana que estamos solicitando a presença deles, com urgência, no Cubo 5. Em alguns segundos, Dr. Carlos adentrou o ambiente, acompanhado pelos supervisores. O médico perguntou: alguma novidade, meus irmãos? Sim. Joel, Diana, Clarice e Edson acordaram e verificamos o estado deles, respondeu Dr. Ângelo. Qual o seu diagnóstico, doutor? Por enquanto, só posso dizer que eles estão liberados para ser removidos para a enfermaria de urgência intensiva. Dr. Carlos providenciou, imediatamente, a transferência dos jovens para o setor de emergência. Em seguida, Carlos, Ângelo, Neto, Tomás e Juliana saíram conversando pelos corredores da enfermaria sobre o que havia acontecido recentemente com os espíritos liberados do 8º anexo, responsável pela recuperação energética. Tomás prestava total atenção às explicações de Ângelo, que na verdade representavam verdadeiras aulas sobre a recuperação das energias perispirituais de espíritos recém-desencarnados em estado lastimável. Por fim, perguntou: meu irmão Ângelo, você acha que esses espíritos terão uma recuperação rápida na enfermaria de urgência intensiva? Tenho absoluta certeza. Ninguém deixa os cubos rumo às enfermarias de urgência e depois volta. Por quê? Nosso trabalho consiste em fazer uma limpeza total nas energias fluídicas perispirituais do paciente, deixando-o em condições de continuar sendo submetido a outros tratamentos. Como é que esses jovens estão tendo uma recuperação tão rápida, principalmente Joel, Diana, Clarice e Edson? Sabemos que eles usavam drogas e levavam uma vida desregrada, ferindo os princípios cristãos. Tomás, você se esquece de que esses garotos ainda estavam na adolescência. Não estou entendendo, amigo. Muitos deles usavam substâncias químicas apenas por divertimento, para curtir, como se referem na linguagem deles. Além disso, existem outros fatores importantes que poderão ajudá-los significativamente no restabelecimento geral. Juliana segurou no braço de Ângelo e pediu: apesar de ter um bom conhecimento a respeito desses fatores, eu desejaria que, se possível, o irmão os explicasse com mais detalhes, para enriquecermos nossas informações. Irmã, não houve tempo de eles se deixarem envenenar por completo pelas drogas, assim como não houve tempo para que recrudescessem neles os defeitos inerentes aos espíritos imperfeitos: orgulho, inveja, ciúme, maldade, egoísmo. Na verdade, não deu tempo para eles se desenvolverem em sua plenitude na idade em que desencarnaram. O médico respirou fundo e prosseguiu com sua explicação. Outros fatores importantíssimos que justificam o rápido restabelecimento dos nossos jovens foram as preces feitas, de coração, por seus pais, parentes e amigos. E vamos analisar caso a caso. Rosa Maria era uma menina ainda pura, levando em conta o modernismo que, em vez de trazer benefícios para a juventude,
é um veneno que atua contra o progresso da humanidade. Alberto, embora usasse entorpecentes, fez isso pouquíssimas vezes, e era um garoto obediente e muito querido pelos pais e amigos. Joel, apesar das bravatas de haver usado droga, tem um coração de ouro e sempre foi um líder da turma, defendendo-a do mal, recebendo muitas energias benéficas emanadas dos amigos e, recentemente, da união dos pais, que estavam separados havia muito tempo. As meninas Diana e Clarice, apesar dos espinhos em que estavam se desenvolvendo, foram salvas pelas preces dos pais, principalmente de Juliano, que faz parte do grupo familiar espiritual. E quanto ao nosso irmão Edson, ele tem em sua residência um espírito bastante adiantado, que vocês já conhecem, nossa irmã Lúcia Maria, e que intercedeu por ele. O médico fez uma pequena pausa e depois completou. Existem espíritos que estão há mais de 15 anos nos cubos sem que haja, ainda, esperança de seu restabelecimento. Meu Deus, o que será que essas pobres criaturas fizeram contra as leis do Criador? Perguntou Juliana. Juliana, lembre-se de nós. Eu, por exemplo, passei quase 20 anos nesses cubos. Todos baixaram a cabeça. Dr. Ângelo e Dr. Neto despediram-se dos demais, encaminhando-se para o 8º anexo. Dr. Carlos continuou em companhia dos amigos Tomás e Juliana, os três em silêncio. O médico pensava. Realmente a misericórdia de Deus é infinita. Podemos encontrar ajuda em qualquer parte do universo e isso só depende de nós. Capítulo 10. O resgate de Roberto. Sentado no meio-fio da calçada de uma velha rua, alguém chorava e se lamentava. A pessoa olhava para si mesma e falava em voz alta. Parece que minhas pernas estão quebradas. Esse pedaço de ferro enterrado em minhas costas dói muito. Não consigo estancar esse sangue. Parece que estou com febre. Vou pedir para minha mãe me fazer um curativo. Quem sabe melhoro dessas dores. Roberto parou de chorar e pensou. Vou passar pelo lugar do acidente. Talvez eu encontre alguns dos meus amigos de antigamente. No mesmo instante, o espírito Roberto estava no lugar onde acontecera o sinistro. Procurou pelos amigos, mas não os encontrou. Sentou-se sobre a sucata de um carro e começou a tremer de frio, pois era uma madrugada quase gelada. Não vejo ninguém. Onde anda o pessoal? Todos desapareceram. Será que morreram em consequência do acidente? Talvez o único sobrevivente tenha sido eu. Vou aproveitar para deitar um pouco ao lado daquele velho nojento do meu pai, pensava, extremamente confuso. Dr. Roberto estava dormindo em sua cama, sozinho, dado que naquela noite Yolanda estava de plantão na clínica em que trabalhava. O espírito Roberto chegou, deitou-se ao lado do pai e começou a falar. Pensava que ia se ver livre de mim, seu malandro. Enganou-se, estou vivo. Meus amigos me disseram que não pertenço mais ao mundo dos vivos, mas isso só melhora as coisas. Porque fico invisível e aproveito para torturar você pelo que me fez. Nunca me deu atenção. Minha irmã tinha tudo, inclusive o seu carinho. Eu nunca tive uma única manifestação de amor de sua parte. As únicas pessoas que gostavam de mim eram a minha mãe e a minha irmã. De repente Dr. Roberto começou a tremer e imediatamente se levantou, quase entrando em pânico. Chamou a empregada e pediu. Por favor, ajude-me. Estou passando mal. O que o senhor está sentindo, doutor? Muitas dores. Parece-me que um pedaço de ferro está atravessado em meu corpo. Sinto muita febre. Ligue para a clínica da Yolanda e diga a ela que não estou bem. Incontinenti, a empregada ligou para a clínica. A própria Yolanda atendeu ao chamado. Alô? Aqui fala a doutora Yolanda. Doutora, sou eu, a Célia. O que aconteceu, criatura, para você me ligar a esta hora? Dr. Roberto está passando mal e me pediu para chamar a senhora. Célia, então, detalhou a sua patroa como Roberto estava. E Yolanda falou, meio sonolenta. Roberto está com aqueles ataques passageiros que ele chama de mediunidade. Isso está começando a me deixar sem paciência.
As coisas desses espíritas malucos estão impressionando seu patrão. Como é que um médico estudioso e famoso como Roberto pode se deixar enganar por essa gente à toa? Tenha paciência com o Dr. Roberto, doutora. Ele realmente está doente. Está bem, Célia. Logo estarei aí. Ok. A empregada disse para o médico. Sua esposa está vindo para cá. Acalme-se, por favor. O espírito Roberto não parava de rir e ao mesmo tempo de chorar, pois as dores tinham aumentado conforme o desenrolar dos fatos. Ele falava em voz alta, no ouvido do pai. Quero saber por que você sempre me evitou. Dr. Roberto colocou as mãos nos ouvidos e implorou a empregada. Diga para ele parar de gritar essas coisas no meu ouvido. Quem, doutor? O meu filho Roberto. Célia pensou. Coitado do Dr. Roberto. Doutora Yolanda vai achar que ele está mesmo louco. Yolanda chegou em casa e correu para o quarto, encontrando o marido totalmente desequilibrado. Ela logo percebeu que o quadro agora era mais grave. À sua entrada, o médico correu e refugiou-se em seus braços, pedindo. Querida, por favor, diga para o Roberto ir embora. Não aguento mais tanta pressão. Acalme-se, Roberto. Veja o nosso filho. Ele está no canto do quarto rindo e ao mesmo tempo chorando de dor. Ele quer me torturar e diz que nunca dei atenção a ele. Célia olhou para a imagem de Nossa Senhora que havia no quarto do casal e começou a fazer uma prece. Senhora, Mãe de Jesus Cristo, se Robertinho realmente está aqui, mande seus anjos levarem ele para um hospital no mundo espiritual. Naquele momento, uma senhora de aspecto distinto e simpático enlaçou o rapaz pelos ombros e disse. Vamos, meu filho. Deixe seus pais em paz. Quem é a senhora para se meter onde não foi chamada? O livre-arbítrio nos pertence, desde que não prejudiquemos pessoas inocentes. Ele não é inocente, senhora. Depois conversaremos sobre isso. Agora vou levá-lo. Não vou com a senhora. Vou embora daqui, sim, mas para junto dos meus amigos. Você decide, meu querido irmão, entretanto, por hoje, você não poderá ficar mais nesta casa. Tudo bem. Vou embora. O espírito Roberto desapareceu. A simpática senhora fez um gesto com a mão de alto a baixo, no corpo de Dr. Roberto, e depois também foi embora. O casal de médicos e a empregada estavam em silêncio. Dr. Roberto sentou-se na cama do casal. Sua esposa perguntou. Como está se sentindo, querido? Estou bem. Passou todo o mal-estar. O médico tornou a levantar-se e começou a andar pelo quarto, demonstrando inquietação, depois se sentou novamente na cama com o rosto entre mãos. Então falou. Nosso filho também foi embora. Yolanda, temos que fazer algo por ele. Vamos mandar rezar uma missa por sua alma. É melhor do que andar por esses terreiros de gente ignorante. Yolanda, eu já lhe disse que não frequento terreiro algum. Estou participando das reuniões de um centro espírita, onde estudamos esses fenômenos. Roberto, tome cuidado para não ficar maluco e ser internado numa clínica psiquiátrica. Veja o exemplo de Paulo Antônio, ex-marido de Cristina, que ficou louco. Yolanda, não estou mentindo. Você acha que um médico da minha responsabilidade, conhecido no mundo da ciência, estaria inventando coisas absurdas que iriam de encontro a seus próprios princípios? Tudo bem, Roberto. Se for verdade que nosso filho está sofrendo, o que faremos para resolver isso? Sinceramente, eu não sei. Preciso voltar para a clínica, Roberto. Você agora vai dormir e descansar. Sua agenda está cheia de compromissos para amanhã. Yolanda beijou o marido e se retirou. Dr. Roberto ficou em pé, na janela de seu quarto, observando o céu. Em determinado momento, perguntou. Meu Deus, será que estou começando a ficar alienado? Então ouviu uma voz dentro de si. Meu querido irmão, você não está louco, mas necessita ser sincero consigo e com sua esposa, para resolver um velho problema entre vocês, a fim de ajudar Roberto, que está sofrendo muito. Qual é o problema? Ninguém respondeu.
O médico pensou. Realmente eu tenho que me cuidar. Acho que estou mesmo ficando louco. Ele não dormiu mais naquela noite, pensando no problema citado pelo tal ser invisível. Que problema será esse? Pensava. No dia seguinte, ele foi trabalhar, mas antes combinou com Yolanda de almoçarem juntos em casa, para que pudessem conversar. Durante o almoço, a esposa perguntou: Como você está se sentindo, Roberto? Muito bem. Sobre o que você queria conversar comigo? Roberto contou-lhe, então, o que ouvira do ser invisível. Yolanda ficou em silêncio por algum tempo e finalmente perguntou: E você por acaso sabe que problema é esse? Sei. Hoje, durante uma reunião de médicos, veio-me à mente aquela velha história, quando nos separamos por alguns meses. Penso que, a respeito daquele assunto, não temos mais nada para conversar. Já resolvemos tudo em paz. Concordo com você. Então, qual é o problema? O problema, Yolanda, é que, infelizmente, o romance que você teve com o seu colega médico, quando éramos jovens, ainda está interferindo em nossas vidas. A mulher ficou pálida. Você nunca esqueceu nem me perdoou, não é mesmo, Roberto? Não é isso. Então, por que está relembrando o meu passado? Isso aconteceu há tantos anos. O médico levantou-se e começou a andar pela sala de jantar. Depois parou atrás da cadeira da esposa e perguntou: Tivemos 2 filhos, Rosa Maria e Roberto, concorda? Yolanda estava com todos os músculos retesados de aflição. Mesmo assim, respondeu: Claro que concordo. O médico sentou-se e ficou em silêncio. Começou a chorar e perguntou novamente: Mas Roberto não é meu filho legítimo, certo? A mulher começou a chorar e respondeu: Sim, ele não é seu filho. Aí está o problema. O nosso Roberto está me cobrando o carinho que nunca dei a ele, porque, durante sua vida na Terra, nunca consegui tratá-lo como filho. Essa verdade sempre me impediu de ser o verdadeiro pai com que toda criança sonha. O homem respirou profundamente e continuou falando. Yolanda, não estou ficando maluco. Acredito no espiritismo e o que vejo é uma realidade. Nosso filho está doente e ainda não foi socorrido, por causa do ressentimento que ele tem de mim, porque nunca estendi a mão para acariciá-lo. Você entende? A mulher fez um sinal afirmativo com a cabeça. Ambos ficaram entregues a seus pensamentos. Dr. Roberto levantou-se e disse: Não desejo julgar ninguém, minha cara, mas devemos fazer algo para ajudar nosso filho. Agora sei que, mesmo sendo filho de outro homem, Roberto sempre foi meu filho do coração, pois sempre o amei. Quantas vezes sufoquei o desejo de brincar de bola com ele, de levá-lo comigo ao futebol, porque esbarrava nesse problema, criado por nós, e do qual ele nunca teve culpa alguma. Dr. Roberto beijou a mulher e disse: Pense, Yolanda. Nosso filho está precisando, urgentemente, dessa resposta. O médico se retirou para o trabalho. A mulher continuou chorando, encostada na janela da sala. Ela pensava: Meu Deus, ajude-me. Agora quem está ficando louca de dor sou eu. Yolanda foi para o quarto, sob o olhar preocupado e carinhoso de sua empregada. Deitou-se de bruços na cama e continuou a chorar. Levantou-se, pegou o telefone e pediu que sua secretária cancelasse todos os seus compromissos da tarde, alegando que não estava se sentindo bem. Célia entrou no quarto e perguntou: Posso ajudá-la, patroa? Não, minha querida amiga. Todo o meu sofrimento foi causado por mim mesma. Eu daria minha própria vida para voltar atrás e anular a fraqueza que o ser humano tem em certos momentos da vida. Doutora Yolanda, a senhora sabe que conheço o seu segredo, pois fui uma das pessoas que sempre alertaram sobre as consequências dele no futuro. Yolanda olhou nos olhos de sua velha empregada e perguntou: O que faço agora, Célia? Não pense que estou acreditado nessa história do Roberto, de que o nosso filho está vivo. Conte a verdade ao menino, senhora. Como, Célia? Você se esquece de que Robertinho morreu?
Dona Yolanda, Robertinho não morreu. Yolanda assustou-se e perguntou. Célia, você também é espírita? Sou. Há alguns anos, quando meu filho faleceu, encontrei forças nessa bendita doutrina para suportar a dor da perda. Por que você nunca nos contou isso? Sou apenas uma empregada sem estudo. O que são meus conhecimentos diante da grande instrução acadêmica que meus patrões têm? Yolanda sentou-se na cama e ficou calada. Ergueu-se, andou pelo quarto e indagou. Célia, ajude-me a encontrar uma maneira de auxiliar meus 3 amores desta vida. Sem eles, minha vida não tem o menor sentido. Tenha fé em Deus e peça a Ele orientações. Dessa forma a senhora encontrará uma maneira de solucionar esse problema. Lembre-se de que 2 seres estão sofrendo muito por isso. Você acredita no seu patrão? Acredito. Ele realmente sente tudo o que Robertinho está sofrendo no outro mundo, como dizem vocês espíritas. Claro, Dona Yolanda. Sabe como é o nome disso? Não. Obsessão. O que é obsessão para o espiritismo? Célia foi até seu quarto e voltou trazendo a Gênese, um dos livros das obras básicas da doutrina espírita. Abriu e leu um trecho do 2º parágrafo, do número 45, do capítulo 14. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Após a leitura, ambas ficaram caladas, meditando. Yolanda, surpresa, rompeu o silêncio, perguntando, curiosa. Você acha mesmo que meu filho está vivo? Não tenho a menor dúvida, Dona Yolanda. O que a faz ter tanta certeza? Eu, pessoalmente, já vi Robertinho encostado na geladeira da cozinha, rindo para mim. Mas isso pode ter sido uma alucinação. Concordo. Porém, a senhora, como médica experiente, alguma vez já viu uma pessoa maluca que tem alucinação fazer seu trabalho com responsabilidade e nunca ter ido a um médico na vida, muito menos a um psiquiatra ou psicólogo? É verdade. Concordou a médica. Célia, segundo a definição de obsessão que você leu para mim, o espírito obsessor é um espírito mau. Isso quer dizer que o meu filho é um espírito mau? Existem várias definições para obsessão. A influência a que Kardec se refere pode também ser a de um espírito sofredor, ou seja, a simples presença dele causa mal-estar à pessoa a quem ele pretende pedir ajuda. Com isso, ele passa a fazer mal a essa pessoa. Você quer dizer que meu filho Roberto, mesmo que não quisesse fazer mal ao pai, somente pelo fato de ficar perto dele poderia lhe causar mal-estar? É mais ou menos isso. Célia, posso ir ao centro espírita com você? Claro, Dona Yolanda. Avise-me o dia em que haverá reunião espírita, pois pretendo conhecer essa doutrina. Por favor, não fale nada ao Roberto, por enquanto. Vou passar a tarde meditando a respeito de tudo isso. À noite, Dr. Roberto chegou e perguntou à empregada. Célia, eu soube que a sua patroa não foi trabalhar à tarde. É verdade, doutor. Ela está doente. Que eu saiba, não. Vocês conversaram sobre algum assunto específico esta tarde? Célia pensou. Vou logo contar o que aconteceu para esse homem, já que ele pode adivinhar através de sua mediunidade. Só não vou revelar que a doutora vai comigo ao centro espírita. Célia colocou a pá da conversa que havia tido com Yolanda. O médico perguntou. Você acredita mesmo que Roberto tem ressentimentos em relação a mim? Acredito. O senhor nunca fez um carinho no menino quando ele era criança. O médico sentiu as lágrimas descerem dos olhos e falou baixinho. Perdoe-me, meu filho. Como você não morreu, ainda está em tempo de recuperar tudo de errado que fiz. Dirigiu-se, então, ao quarto do casal e viu a esposa deitada com os olhos fechados. Ele sabia que ela não estava dormindo. Despiu-se e foi para o banheiro. Após tomar banho, vestiu uma roupa leve, ficando mais à vontade. Sentou-se na poltrona que ficava na antessala da suíte e ficou em silêncio, com as mãos no rosto.
De repente sentiu alguém lhe abraçando. Ele sabia que era sua mulher. Yolanda começou a lhe fazer carinho, ao mesmo tempo em que dizia: Querido, você sabe que sempre o amei, embora tenha acontecido aquilo no meu passado. Passei a tarde inteira pensando e cheguei a uma conclusão. Yolanda era uma mulher ainda jovem, com aproximadamente 40 anos. Era bonita, elegante, dinâmica e bastante prática. A mulher continuou falando, enquanto o marido se mantinha impassível em sua cadeira. Os nossos 2 filhos foram embora deste mundo de maneira trágica, de uma forma que jamais poderíamos imaginar. Atualmente, nós nos encontramos sós. Eu só tenho você nesta vida e você só tem a mim. Portanto, devemos procurar meios para minorar as dores causadas pela perda dos nossos filhos, Rosinha e Robertinho. Também sei, perfeitamente, que você já perdoou meu erro há muito tempo e acredito quando diz que ama Roberto, o filho que não era seu. Ela respirou fundo e abraçou o marido, dizendo: Estou pronta para fazer qualquer coisa que você peça para ajudarmos nossos filhos, que, segundo sua doutrina, estão vivos. O marido levantou-se e fitou a mulher por um longo tempo. Depois perguntou: Você está dizendo que acredita em mim? Que não sou maluco e que vi, realmente, nosso filho? Exatamente, meu querido. Obrigado, querida, pela confiança. Ambos se abraçaram e naquele momento esqueceram os últimos momentos tensos pelos quais haviam passado. O médico levou a esposa para a cama e se amaram como nos tempos de jovens apaixonados. Enquanto isso, num lugar lúgubre, o espírito Roberto estava chorando e se lamentando pelas dores, pela fome e pela sede que sentia, quando de repente ergueu o rosto para o alto e pediu: Meu Deus, não sei fazer prece, mas sempre ouvi falar que você é o nosso Pai Divino. Perdoe meus pensamentos de vingança contra meu pobre pai, que sempre amei, apesar da indiferença dele. Naquele momento, a mesma senhora que aparecera no quarto, convidando-o a ir com ela, estava a seu lado. Ela novamente o enlaçou pelos ombros e convidou: Vamos, meu filho. Deus ouviu sua prece. Agora vamos embora para cuidarmos desses ferimentos. A simpática senhora deu algo para ele beber e em seguida o espírito Robertinho estava dormindo. O casal de médicos estava abraçado, quando Roberto disse: Estranho, Yolanda. O que você está estranhando, Roberto? Parece que vi Robertinho sendo levado por uma belíssima mulher. Ele estava dormindo. Yolanda pensou: Deus ampare o meu filho, pois tenho certeza de que Rosa Maria já está em boas mãos. No que você está pensando, querida? Nada. Bobagens. A médica pensou novamente. Estou pensando como espírita. Acho que, de tanto ouvir falar em espiritismo, também estou aprendendo algo sobre essa doutrina. Tenho que tomar muito cuidado para não andar falando isso para os meus amigos, senão perderei minha credibilidade como médica. Novamente o amor foi o salvador daquelas criaturas sofredoras. O espírito Roberto sofria e com isso se revoltava contra todos, principalmente com o pai, pelo qual nutria um enorme ressentimento. Ele se deixava envolver por fluidos negativos, venenosos, que impediam um resgate por parte de seu espírito protetor. No momento em que os pais se preocuparam sinceramente com os filhos e passaram a entender que eles estavam realmente vivos, os fluidos benéficos do casal começaram a agir em Robertinho, dando condições para que sua protetora o levasse para uma colônia espiritual. Mas a mola que impulsionou Robertinho a sair da faixa negativa e se lembrar de Deus foi o momento em que seus pais aceitaram, através de sentimentos puros, que deveriam tomar providências sérias para ajudá-lo. Na colônia espiritual Luz Eterna, Tomás e Juliana foram chamados na enfermaria onde se encontrava a Rosa Maria. A jovem havia despertado e estava ansiosa para falar com eles, com os quais havia se simpatizado muito. Rosa estava sentada na cama, quando ouviu um cumprimento. Boa noite, querida. Rosa ficou em pé e abraçou a Juliana, saudando-a. Boa noite, minha amiga. Veja como estou feliz. Parece-me que vi meu irmão chegando a este hospital.
Tomás ficou surpreso e ao ver Dr. Ângelo ao seu lado, perguntou ao médico: é verdade o que Rosa Maria está falando? Roberto foi internado neste exato momento, no cubo 5. Dr. Antônio do Carmo já foi informado. Inclusive, ele me disse que já sabia do processo que ajudou o irmão de Rosa Maria a ser resgatado da crosta terrestre. Tomás aproximou-se de Rosa Maria e também a cumprimentou, abraçando-a. Graças a Deus que você está bem. É verdade que meu irmão está neste hospital? Dr. Ângelo colocou as mãos nos ombros da moça e respondeu. Roberto, seu irmão, foi internado agora há pouco. Ele está passando bem. Agora, trate de descansar, pois, se tudo correr bem, acredito que Dr. Antônio do Carmo, diretor do hospital, vai lhe dar alta nos próximos 2 dias. Rosa olhou demoradamente para Juliana e comentou. Cara, eu acho que já nos conhecemos de algum lugar. Pode ser, Rosa. Bem, o que me interessa é sair deste hospital e ver se consigo visitar meus pais e amigos do centro espírita que frequentava, antes do acidente. Dr. Ângelo, Tomás e Juliana entreolharam-se e todos entenderam o que estava ocorrendo. Observando os olhares trocados pelos 3, Rosa corroborou um pensamento de seus novos amigos. Pessoal, eu já sei que desencarnei. Custei a aceitar minha nova situação, mas, aos poucos, fui entendendo a realidade em que me encontro, pois estudei muito sobre os espíritos. A moça baixou a cabeça e continuou a falar. A doutrina espírita é uma realidade. Por isso Jesus a denominou de Consolador Prometido. Minha querida irmã Rosa Maria, seja bem-vinda ao nosso convívio novamente. Todos se voltaram para a cabeceira da cama de Rosa Maria e viram Dr. Antônio do Carmo sorrindo e estendendo as mãos para a moça. Rosa tocou nas mãos daquele ser iluminado. Ela pensou. Que cara estranho. Acho que a minha linguagem não é apropriada para falar com essa autoridade. O venerável médico captou seus pensamentos e disse, num sorriso, como se estivesse brincando com uma criança. Minha filha, o importante não é a linguagem que usamos no nosso dia a dia, mas, sim, os pensamentos que acompanham nossos atos. A linguagem pode ser adaptada conforme a educação que recebemos, o meio em que vivemos ou a nossa faixa etária. Rosa Maria baixou a cabeça e pensou novamente. Credo, o homem adivinha pensamentos. Preciso tomar cuidado para não pensar palavrões. Vou informar a turma, principalmente Joel, que é muito desbocado. Todos se olharam e riram. A moça perguntou, surpresa. Por que vocês riram? Tomás apressou-se em responder, rindo. Nada, não se preocupe. Apenas estamos rindo de sua simplicidade em aceitar as coisas. Capítulo 11. O quinto anexo. Além do monumental hospital, denominado Casa de Misericórdia, Deus e Amor, localizado na colônia espiritual Luz Eterna, estavam à disposição dos espíritos desencarnados, com o objetivo de ajudar em sua recuperação, vários setores destinados ao caso de cada um deles, além de logradouros do que serviam para passeios e lazer àqueles que se encontravam em convalescença. Uma parte dos espíritos desencarnados do planeta Terra era de responsabilidade daquela colônia espiritual, aparelhada para recuperar a maioria que estava sofrendo conforme o motivo de sua desencarnação e a vida corporal que havia levado durante a última existência. A Casa de Misericórdia, Deus e Amor constituía-se de vários espaços, chamados de anexos, responsáveis especificamente por determinados tratamentos, conforme a necessidade do espírito. Tomás e Dr. Ângelo passeavam entre os belos jardins e praças que margeavam o hospital, aproveitando para tratar de assuntos inerentes aos irmãos que haviam desencarnado recentemente. Tomás era um excelente administrador, e, após muitos anos, Dr. Antônio do Carmo, diretor do hospital e seus anexos, nomearam o supervisor do V-anexo, responsável pelos desencarnados subitamente. Os espíritos que aportavam no seu setor, geralmente, haviam desencarnado por meio de acidentes, homicídios, suicídios e outros. A grande maioria dos pacientes do quinto anexo era conhecida por portar vários distúrbios,
os quais tinham sido provocados pelo modo como haviam desencarnado. Dr. Ângelo era muito amigo de Tomás. O médico considerava aquele espírito muito caridoso, dedicado, disciplinado, amável, paciente, tolerante e, sobretudo, profundo conhecedor dos problemas que afligiam aquelas criaturas desencarnadas e que estavam sob sua responsabilidade. O médico colocou a mão no ombro do amigo e perguntou: Tomás, você está ciente do trabalho que vai ter na recuperação dos garotos que desencarnaram naquele acidente? Sabemos muito bem que, além de a catástrofe ter causado sofrimentos indescritíveis nas famílias e nos amigos, os perispíritos deles sofreram abalos horríveis, pois ficaram marcados pela maneira drástica e súbita como ocorreu a desencarnação. Meu irmão, nossa luta já começou. Estamos tentando conscientizar alguns dos que estão no nosso anexo. Você sabe que o seu maior trabalho é o de reeducá-los, com a finalidade de prepará-los para uma nova reencarnação. Sei disso, Ângelo. Eles continuaram caminhando e depois pararam debaixo de uma árvore frondosa, cheia de frutos. Tomás ficou de frente para o amigo e falou: Ângelo, você é testemunha da educação que ministramos aos aspirantes a uma nova reencarnação. Sim. Continue. Essas criaturas recebem uma educação esmerada em todos os sentidos, principalmente no que se refere aos ensinamentos dos princípios cristãos. No entanto, parece-nos que nossos irmãos pertencentes às falanges do mal estão preparados, também, para colocar uma contra-educação, ou seja, para desfazer ou neutralizar nos subconscientes perispirituais dessas criaturas tudo que elas aprenderam com a finalidade de progredir em suas novas existências. Parte da própria sociedade e alguns dos grandes estudiosos contribuem para distorcer a consciência que o homem tem de Deus. Ângelo, cabisbaixo, como se estivesse pensando, confirmou, dizendo: É verdade, meu irmão. Não consigo acreditar que pessoas que foram educadas no 4º e no 5º anexos do hospital desta colônia, atualmente, são adultos reencarnados que ensinam o contrário do que aprenderam aqui, a título de uma modernização que nada tem a ver com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Bom dia, meus irmãos. Os amigos voltaram-se para o lugar de onde viera a voz e viram Dr. Antônio do Carmo. Tomás respondeu a cumprimento. Bom dia, doutor. Ângelo adiantou-se um pouco e estendeu a mão para o médico, cumprimentando-o. Bom dia, diretor. Meus queridos amigos, eu ouvi os comentários de vocês sobre os nossos irmãos que, às vezes, falham em suas reencarnações, trocando os esclarecimentos baseados nos ensinamentos do Mestre Jesus, recebidos nesta cidade, por aqueles cheios de sofismas contra o bem, colocados na terra pelos irmãos a serviço das trevas. Ângelo perguntou: O que o senhor acha dos nossos comentários? Justos. Porém, não se esqueçam de que a Terra é um mundo de expiações e de provas. Nesse tipo de mundo, ainda inferior, o mal predomina sobre o bem. Lembre-se de que o Mestre Jesus reencarnou nesse mundo há mais de 20 séculos, e, no entanto, a maioria dos homens estudiosos considerados sábios daquela época julgou e condenou a morrer na cruz como o pior dos réprobos. O médico levantou os olhos para o céu belíssimo daquela colônia e, como se estivesse falando com alguém invisível, continuou sua explanação. A finalidade maior desta cidade espiritual dos arredores da Terra é ajudar a ensinar o caminho do bem aos irmãos que ainda estão alienados à matéria, até o dia em que estes se livrarão para sempre de seu jugo. É notório que o homem que reencarna em mundos como a Terra já teve um progresso muito grande, haja vista a história nos informar que, num passado não muito distante, nós não passávamos de bárbaros. O diretor fez uma pequena pausa e continuou. Nossa colônia espiritual é uma grande escola. Os espíritos enviados para cá recebem instruções suficientes para vencer suas futuras existências. No entanto, a maioria falha, tendo em vista que o maior obstáculo ao nosso progresso é a bendita matéria, que Deus coloca à prova até o dia em que nos libertaremos dela. O homem, enquanto não se tornar senhor da matéria, será sempre um espírito inferior, pois o espírito superior tem domínio total sobre as coisas de César. Tomás pediu licença e prosseguiu. Senhor,
Os espíritos recebem várias instruções quando passam por nossas escolas especializadas em assuntos referentes ao progresso deles. Sabemos que esquecemos quase tudo quando vestimos o corpo material. Entretanto, os conhecimentos que guardamos em nossas memórias perispirituais estão arquivados à nossa disposição, para vencermos os laços da matéria. Qual sua dúvida, irmão? Por que não buscamos esses conhecimentos e vencemos os laços que nos prendem à matéria? Com seu permanente sorriso, Antônio do Carmo encarou Tomás e respondeu. Porque, apesar de distinguirmos muito bem o certo do errado, apesar de conhecermos muito bem as verdades contidas nos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, estamos sempre transgredindo as leis divinas, faltando-nos forças para trilhar o caminho do bem. Ele olhou para os amigos e continuou. Essas imperfeições estão latentes em nossas consciências de espíritos habitantes do mundos inferiores, e as sementes do mal ainda continuam plantadas em nossos corações. E, antes que alguém fizesse mais alguma pergunta, o simpático médico completou sua explanação. Portanto, meus queridos irmãos, o mal é uma consequência da nossa ignorância. Todos estamos caminhando para o reino de Deus. Lembre-se de que o Pai Eterno está sempre de braços abertos para nos receber em qualquer época. É por isso que Ele nos dá a bênção da reencarnação, conhecida como um dos princípios básicos da doutrina espírita, codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. O médico foi desaparecendo, deixando os amigos em silêncio. Tomás colocou a mão no ombro de Ângelo e perguntou. Você entendeu as explicações do Dr. Antônio do Carmo? Entendi muito bem. Será que, quando reencarnarmos, vamos nos lembrar de tudo que aprendemos nesta colônia, principalmente das atividades que ora estamos realizando? É esse o receio que tenho, meu amigo Tomás. Será que existe perigo de usarmos os conhecimentos adquiridos no mundo espiritual a serviço das trevas, quando estivermos encarnados? O médico pensou um pouco e respondeu. Lembrei-me de uma máxima do nosso irmão Emanuel, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, que guardo com carinho para estudo nas aulas que ministro para os nossos alunos. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contempla o céu se acolhe o inferno no coração. Pão Nosso, lição número 156. Os amigos despediram-se e foram para seus setores. O quinto anexo funcionava num grande pavilhão ligado a uma das enfermarias da Casa de Misericórdia por um extenso passadiço. Seu pavilhão era constituído de várias salas amplas, que serviam como escritórios, consultórios, salas de estudos, terapias, lazer, dormitórios e outras. O anexo contava ainda com 2 salões, onde se desenvolviam várias atividades, palestras, filmes, teatro e estudos religiosos, conforme a religião de cada paciente ou trabalhador. O quadro de trabalhadores dos anexos era composto por centenas de colaboradores, tais como coordenadores, dirigentes, médicos, professores, enfermeiros, trabalhadores especializados e muitos outros irmãos que participavam de várias tarefas não especificadas. O objetivo dos anexos era preparar os espíritos errantes para novas reencarnações na Terra. Tudo sob a direção do coordenador-geral da colônia espiritual Luz Eterna, do diretor da Casa de Misericórdia, Deus e Amor e de seus supervisores. Ao chegar no quinto anexo, Tomás foi informado de que havia em seu gabinete 3 rapazes e 2 moças esperando para falar com ele. Ao adentrar o recinto, lá estavam Joel, Paulinho, Roberto, Diana e Clarice sentados em confortáveis cadeiras. Queriam resolver com Tomás um assunto particular. Olá, meus queridos jovens. Em que posso ajudá-los? Joel levantou-se com as mãos dentro dos bolsos de seu uniforme, que se compunha de camisa branca, calça azul marinho e sapatos brancos. O restante também se levantou em respeito ao supervisor. Tomás sentou-se numa cadeira e, olhando diretamente para Joel, perguntou. Algum problema, Joel? Supervisor, estamos há quase 2 meses neste setor, após nossa alta da enfermaria, e até o presente momento não tivemos permissão para ser transferidos para o 4º anexo, responsável pelos jovens.
Tomás manteve-se calado, mostrando que era realmente a pessoa talhada para administrar aquele anexo. Ele pediu: continue, Joel. Nós não estamos sentindo mais nada. Estamos curados e não necessitamos mais dos cuidados deste anexo. Paulinho fez um gesto com a mão, pedindo permissão para falar. Tomás disse: Paulinho, pode falar, estou ouvindo. Cara, não precisamos mais desse tratamento careta. Estou em forma, pronto para ser transferido para o quarto anexo. Joel olhou para Paulinho e disse: Paulinho, como sempre, você está nos causando problemas. Agora tenho certeza de que o supervisor vai adiar ainda mais a nossa transferência. Por quê, cara? Diana, que estava calada, abraçada à irmã, respondeu à pergunta do amigo. Porque passamos vários meses em tratamento no Cubo 5, na enfermaria de urgência intensiva e agora no quinto anexo e você ainda não aprendeu a respeitar os superiores. Paulinho baixou a cabeça e pediu humildemente: desculpe, senhor supervisor. Tomás continuava calado, quase sorrindo da conversa daquelas crianças. Clarice, meio encabulada, tomou a palavra. Senhor supervisor, estamos com saudades da Rosa Maria, do Albertinho, do Edson e do Manhoso, que já foram transferidos para o quarto anexo. Ouvimos dizer que a supervisora Juliana é muito legal e os jovens se sentem em casa naquele anexo. Roberto mantinha-se em silêncio, pois não se encontrava em condições de fazer reivindicações, devido ao seu estado, que requeria cuidados. Tomás olhou para ele e perguntou: e você, meu irmão, em que está precisando? O rapaz baixou a cabeça e respondeu: só estou aqui porque o Joel me convidou. Joel olhou para o amigo e disse, nervoso: você veio porque quis. Na verdade, seu Tomás, o Roberto quer estar perto da irmã. Quanto a mim, o senhor sabe que ela é minha namorada. Tomás levantou-se e começou a andar pelo gabinete, causando certo nervosismo nos jovens. Ele falou de repente: